Bom, nós estamos numa semana especial, num mês especial, dedicado aos advogados. Os advogados estão em festa pelo Dia do Advogado. E no estado do Piauí, isso também não muda, não é diferente. Há uma série de atividades em andamento. Nós vamos falar a respeito destes e outros assuntos com o presidente da OAB Seccional Piauí. Seja bem-vindo. Tudo bem, muito presidente? Obrigado. Como vai? Um prazer recebê-lo aqui no Jornal do Piauí em um período tão importante para a categoria, que é esse mês de agosto. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, telespectadores da TV Cidade Verde. É uma satisfação estar aqui. Bom, presidente, primeiro eu queria falar um pouco sobre as atividades, que vocês estão promovendo para marcar esse período importante para a advocacia. Sem dúvida, o mês de agosto é um mês especial para todos nós, porque tem o dia 11 de agosto, que é o dia consagrado como o Dia da Advocacia Brasileira, e a Ordem dos Advogados do Brasil, cumprindo a sua missão que faz durante todo o ano, se revela ainda, demonstra ainda mais a sua capacidade de articulação e de construção de uma entidade mais forte no mês de agosto. Então é um mês que a gente faz eventos, inauguramos obras, inauguramos várias atividades culturais e também estruturais na OAB em todo o Piauí. E é o momento de nós comemorarmos, inclusive, a nossa própria vida diante de uma pandemia que ainda não nos tirou, não saiu ainda do nosso dia a dia. Bom, presidente, a gente tem visto, no momento atual, muita tensão envolvendo, inclusive, instituições, Poder Executivo, o Judiciário. A OAB ela sempre costuma atuar em momentos assim como uma espécie de auxílio nesses debates e na preservação de princípios democráticos. O senhor prevê momentos importantes de desafio, inclusive, nesse sentido para a OAB no Brasil? Sem dúvida, nós vivemos no Brasil um problema estruturante e que vem com os últimos anos de um tensionamento muito grande entre as instituições, do Judiciário, do Executivo, do Legislativo. A Ordem dos Advogados do Brasil, como um todo, ela deve estar equidistante das questões político-partidárias, mas, ao mesmo tempo, próxima dessas atividades, desses fatos, para que seja uma interlocução da sociedade. Nós somos tido como uma instituição muito respeitada pela sociedade justamente para isso. E aqui no Piauí, nós procuramos desempenhar muito bem esse papel de sermos articuladores da sociedade e uma voz da sociedade no que tange aos órgãos do Estado. Lógico que no âmbito nacional compete mais à OAB Nacional de ter essas tratativas, Mas no âmbito do Estado a gente tenta fazer essa interlocução e com a pandemia, então, isso foi muito bem mais articulado. Pois é, eu digo isso porque a Ordem dos Advogados do Brasil, com a entidade de classe, tem ali aquele objetivo central de dar suporte aos advogados, mas tem sempre esse papel também de ser quase que um fiscal da legislação. Tem as comissões da Ordem dos Advogados do Brasil que ajudam a debater problemas na sociedade onde ela está inserida. Esse papel a OAB faz, é um trabalho extramuros, É verdade, um trabalho além da própria atividade profissional. É uma entidade associativa, a Ordem dos Advogados do Brasil do Piauí, que tem 17 mil profissionais de todo o Estado e temos essa atividade, como muito bem você falou, e é um trabalho voluntário que todos nós articulamos isso no dia a dia. Criamos algumas comissões nessa gestão, Joelson, por exemplo, a Comissão de Respeito à Liberdade de Dados, a Proteção de Dados. Tema moderno. Que é um tema moderno, um tema atual, nossa preocupação de levar esse novo nicho de mercado para a nossa classe, mas, ao mesmo tempo, auxiliar os empresários, os grupos comerciais a terem esse assessoramento dos advogados. Então, são novas áreas de mercado que nós sempre nos preocupamos que, ao advogado e advogada em atuar nessa área, ele estará também servindo alguém da sociedade. Existe uma conferência prevista para agora? Conferência Estadual de Advocacia? Nós teremos na próxima semana, na terça e na quarta-feira, a Conferência Estadual da Advocacia. Essa conferência é trienal. Infelizmente, não fizemos no ano anterior por conta da pandemia e também neste ano por razões óbvias que a pandemia nos afastou muito do nosso convívio diário de eventos. Esse será o primeiro evento oficial da OAB de forma híbrida, em que podem ir advogados e advogadas à própria ordem e também assistir da sua casa, do seu escritório, através das redes sociais. Estamos voltando aos poucos à nossa rotina diária, à normalidade, claro, com as precauções devidas. Na conferência vocês pretendem debater o que exatamente? Nós procuraremos debater temas mais modernos, vamos dizer assim, tecnologia, direito digital, os temas clássicos, como também a prerrogativa dos advogados, que é o nosso grande avanço, de termos prerrogativas respeitadas. Eu digo sempre, Joelson, que as prerrogativas são da advogada e dos advogados
E quando alguém desrespeita essas prerrogativas, nós energicamente atuamos coibindo esse tipo de prática, que, claro, configura um abuso do poder daquela autoridade que desrespeita o exercício profissional de um profissional da advocacia. Bom, para as pessoas que estão assistindo, as prerrogativas seriam direitos que vocês possuem? São direitos que o advogado tem de ter acesso a um processo, de ter na audiência o direito à fala, o direito a discordar, o direito a recorrer. Acesso ao cliente. O acesso ao cliente, e isso, o acesso ao cliente que está preso. Isso são direitos do profissional advogado, assim como o jornalista tem o direito de ter a sua liberdade de expressão, nós temos o direito à liberdade de atuação enquanto advogado e advogada. Bom, vocês têm previsto também uma atividade de passeio ciclístico, né, que está previsto? Faremos um passeio ciclístico agora no sábado, no próximo sábado, daqui a alguns dias. É a forma de a gente também, com distanciamento, fazermos alguma celebração presencial. No último final de semana de agosto, né? No último final de semana, a pandemia está regredindo e temos muita fé em Deus que nós iremos ter novos tempos e que a Ordem dos Advogados do Brasil estará adequada a esses novos tempos. Doutor Celso, nós temos aí no horizonte a escolha do representante do 5º Constitucional, né? Como é que a OAB participa desse debate? Participa de alguma maneira? É um debate que pertence aos advogados? Como é que funciona? O 5º Constitucional é todo o Tribunal de Justiça dos Estados, são 26 tribunais dos estados e um do Distrito Federal. Cada tribunal desse, 1/5 dos seus membros é composto por advogados e promotores. No caso do Piauí, são 20 desembargadores que julgam os processos que chegam na segunda instância. Então, o juiz da comarca de Teresina, da comarca de Parnaíba, os processos que esses juízes têm, em segundo grau, em grau de recurso, eles vão para o tribunal. Certo. Isso em via geral, para que a população entenda. Aqui nós temos 20 julgadores no tribunal. Desses 20, 1/4, ou seja, 1/5, ou seja, 4 desembargadores, 1/5, portanto, 4, são membros, 2 da OAB e 2 do Ministério Público. Certo. Surgirá agora uma vaga dessas 2 vagas oriundas do 5º da OAB, 2 vagas, uma vaga será aberta agora com a aposentadoria do desembargador Brandão de Carvalho. Essa vaga será preenchida por outro advogado e o processo iniciará na OAB. Iniciou, inclusive, na OAB já agora, neste mês de agosto. As inscrições estão sendo abertas para que os advogados possam pleitear e colocar o seu nome à disposição de toda a classe. Então, a classe votará em 12 nomes e esses 12 nomes serão submetidos a um conselho, do qual eu presido. São 34 advogados, mais 7 ex-presidentes da OAB, portanto, fazem um colégio de 41 conselheiros que escolherão dos 12 que foram indicados por toda a classe, dos 12 eles escolherão 6. Esses 6 irão, os 6 nomes para o Tribunal de Justiça, o tribunal deixará 3 nomes e o governador Wellington Dias nomeará um dos 3 advogados para a próxima vaga de desembargador. É um processo complexo. Tentei explicar aqui, mas enfim, será preenchida por um advogado ou advogada que se credenciar perante a classe, perante o conselho, perante o tribunal e, por último, perante o governador. Bom, mas é importante a população entender que é um advogado, né? Advogado que vai ser juiz. Que vai se tornar um desembargador, que vai ser um julgador, e esse processo começa, é um advogado, e o processo começa com os advogados decidindo. Exatamente, na campanha aberta. Bom, isso tem prazo, deve acontecer até quando? Eu creio que as eleições para essa vaga de desembargador, as eleições gerais devem ser no final de setembro, início de outubro, caso haja regularidade do processo. Para a gente finalizar, presidente, a pandemia ela acelerou uma série de questões no judiciário, inclusive. Audiências passaram a ser virtuais. A movimentação de processos também de forma virtual. Então, os servidores vão lá, entram num sistema e vão movimentando esses processos. O que é que mudou com a pandemia na vida dos advogados? Trouxe benefícios nesse sentido? Olha, é claro que a pandemia, de um modo geral, ela não trouxe benefícios assim concretos, né? Foram benefícios de forma indireta. Claro que para o advogado que não está em Teresina, ao participar de um julgamento aqui no Tribunal de Justiça em Teresina, ele não precisa mais vir, não precisou vir mais aqui e fazer essa viagem. E também os advogados daqui que, porventura, iriam para o interior do Estado. Nesse aspecto é positivo. Mas, claro que com a pandemia houve essa otimização, vamos dizer assim, essa multiplicação de ações virtuais e isso redundou em quê? Em falhas de atendimento. O senhor considerou, então, que houve prejuízo disso? Na questão do atendimento, a Justiça não estava preparada, ninguém estava preparado para essas mudanças. E o Judiciário, notadamente o Judiciário Estadual, não estava preparado para a mudança no tocante ao próprio atendimento presencial para o virtual. A parte tecnológica, a parte pessoal, de treinamento. E a OAB teve sempre, desde o início da pandemia, sempre um contato diário, praticamente, com os gestores do tribunal. Com o presidente anterior, desembargador Sebastião Martins, e com o presidente atual, desembargador Oliveira, sempre um contato muito franco, cobrando, claro, muitas providências
Nem todas podem ser atendidas por questões orçamentárias do tribunal. Inclusive, estamos dialogando também com o governador, a fim de que encontremos uma solução para que aumente o repasse orçamentário do tribunal. E, claro, não pode retirar a presença física do juiz na comarca, Joelson. Nós estamos com essa reclamação de que os juízes devem retornar às suas comarcas, mesmo os processos sendo virtuais e as audiências virtuais. Eu achava que tinha sido nesse aspecto. Claro, a pandemia foi um prejuízo total. O mundo inteiro sofre com os efeitos da pandemia. Mas eu imaginei que tivesse especificamente essa mudança que desse mais agilidade e tornasse mais barato até os processos. Com certeza, barateia mais a justiça, em que pesa na justiça ainda ser uma justiça das mais caras do Brasil, as custas processuais são muito caras. Temos uma ação de inconstitucionalidade em curso no Supremo Tribunal Federal e ainda não se julgou isso, mas mesmo com essa parafernália eletrônica virtual, o juiz deve estar indo para a comarca. Só defende isso. Estivemos na semana passada com o presidente do Tribunal de Justiça e solicitamos que ele realmente exija que haja a presença do juiz, porque a presença física do juiz, ela também tem um cunho pedagógico. Né? A sociedade vê a presença física do juiz. O juiz tem que interagir com a sociedade, tem que conhecer a realidade da comarca, das cidades circunvizinhas. E isso o processo virtual não pode retirar. Entendi. Então, a lei exige que haja presença física do juiz. Eu creio que haverá, com o regresso da pandemia, haverá uma harmonia entre o que é virtual e o que é presencial, mas a presença do juiz se torna obrigatória na própria comarca, assim também como a do promotor e dos advogados das comarcas. Presidente Celso Barros, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal do Piauí. Parabéns aos advogados, parabéns à OAB. Obrigado pela participação conosco. Eu agradeço a oportunidade, Joelson. Nós estamos saindo dessa pandemia. A advocacia do Piauí não parou. Pelo contrário, sempre nós estivemos atuando com atividades essenciais desde março do ano passado, nessa via crucis que percorremos com a pandemia. A Ordem dos Advogados do Brasil sentiu o impacto da pandemia, mas estamos sempre olhando daqui para frente a fim de que nós possamos realizar mais e continuar mantendo a OAB na sua posição que tem de respeito à sociedade, de credibilidade, de uma aliada da imprensa e da liberdade de expressão, tanto que nós criamos a comissão nessa gestão de liberdade de expressão. Esperamos, com muita fé em Deus, que nós iremos voltar à normalidade e fazermos mais ações para a nossa classe e para a sociedade piauiense. Muito obrigado, presidente Celso Barros. Obrigado pela participação aqui conosco.